Oi, gente, tudo bem? Tempos difíceis, né? Mas tenho certeza que logo a gente passa por isso e pode retomar as nossas atividades normalmente. Então, para que a gente não seja mais prejudicado, eu resolvi gravar uma série de videoaulas que vão nos ajudar a dar continuidade no desenvolvimento das nossas disciplinas, tá? Nessa disciplina especificamente, que é metodologia de pesquisa, continuar de onde a gente parou. Então, a gente começou a falar sobre a construção do referencial teórico. Então hoje eu vou ensinar vocês formatação nas normas da BNT para escrever o diferencial teórico, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me mandar aqui pelo Google Class que eu vou respondendo para vocês, tá? E no momento oportuno eu vou pedir para vocês postarem lá aqueles templates com o andamento dos projetos de pesquisa para eu ver como é que tá ficando e a gente fazer as correções, tá bom? Boa aula e se cuidem, por favor, sigam aí as instruções do Ministério da Saúde, tá? Um abraço, gente! Então vamos lá, gente. Como a gente já conversou na disciplina de metodologia do trabalho científico, para a finalização do curso de vocês, vocês têm que apresentar um trabalho de conclusão de curso, que é o famoso TCC. E ele pode ser apresentado em duas versões ou duas modalidades. Modalidade monografia, que é um trabalho um pouco mais complexo, com uma quantidade de páginas e informações pré-textuais mais robustas, ou o artigo, que é uma monografia, digamos assim, mais sintética, né, que dispensa alguns elementos pré-textuais, tá? Qual é a estrutura de um trabalho científico se eu for apresentar no formato de TCC, tá? De monografia, desculpe. Segundo as normas da BNT, tá? Como é que eu tenho que apresentar o meu trabalho? A formatação exigida pela BNT diz o seguinte: papel, formato A4 e cor branca, fonte Times New Roman, tamanho 12, cor preta. Nas citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas e tabelas, a fonte deve ser o tamanho 10, tá? Itálico deve ser usado nas palavras de outros idiomas. Essa orientação não se aplica às expressões latinas apud et al, que mais lá na frente eu vou explicar o que significa, tá? Margem direita e inferior 2 centímetros, esquerda e superior 3 centímetros. Parágrafos, espaçamentos 1,5 entre linhas. As referências devem ser separadas uma das outras com espaçamento duplo. Quanto ao alinhamento do texto, o texto do trabalho deve ser justificado para que fique alinhado às margens esquerda e direita. Esta formatação revela uma aparência mais organizada. A encadernação só vai ser exigida no caso da monografia para entrega do TCC, tá? Em capa dura, na cor azul, com letras douradas. Isso aqui para o caso da monografia. E qual que é a estrutura de apresentação do seu trabalho? O seu trabalho ele terá 3 partes a saber. Primeira parte, compõe os elementos pré-textuais. Segunda parte, os elementos textuais. E terceira parte, os elementos pós-textuais. O que significa isso? O que tem na parte 1 nos elementos pré-textuais? Aqui no caso de uma monografia completa, tá? Então, parte 1, a capa, que é um elemento obrigatório, que na capa deve constar o nome da instituição, o curso, o autor, o título, a cidade, o ano. A lombada, certo? Essa lombada é opcional, é utilizada apenas nos trabalhos encadernados. A folha de rosto. Na folha de rosto deve constar os seguintes itens: nome do autor, título do trabalho, cidade, ano, uma breve descrição do trabalho, onde deve estar incluído o objetivo e o nome do orientador. O sumário, que deve ter a lista de ilustrações, lista de tabela, lista de abreviaturas, além de todos os capítulos que vão ser encontrados ao longo do seu trabalho. A errata, se você já tiver entregue o seu trabalho para a banca e precisar fazer alguma correção, você pode criar uma errata para colocar no seu trabalho. A folha de aprovação, que é obrigatória. Nessa folha é lançada posteriormente o resultado e nela constam os nomes do orientador e dos examinadores. Dedicatória.
um espaço reservado para dedicatórias, assim como também temos um espaço reservado para agradecimentos, a epígrafe, que é opcional, e o resumo, que é um único parágrafo, um parágrafo único, que vai de 150 até 500 palavras. Ao final, devem ser escritas as palavras-chave. Então, como eu já expliquei na aula passada, só para a gente retomar, lembrando o que são palavras-chave. Palavras-chave são conectores, né? São descritores, que vão facilitar a busca pelo seu trabalho nos portais acadêmicos, nos portais online. Então, elas representam sinteticamente os principais conteúdos que serão encontrados dentro do seu trabalho. Então, você vai trabalhar aí com uma média de entre 3 e 5 palavras-chave, né, para que as pessoas consigam localizar o seu trabalho. As palavras-chave elas estão dentro do resumo. Existe uma norma técnica da BNT, que é a NBR 6028, de 2003, que é específica para resumos. Então, é interessante vocês darem uma lidinha nessa norma técnica, se tiverem alguma dúvida. Então, vamos lá, gente. Voltando aqui para nossa videoaula. Deixa eu me localizar aqui. Então, vamos lá. Na parte 2. O que compõe a parte 2? 3 pedaços, digamos assim, tá? Então, esses 3 pedaços são o seguinte. A primeira parte vai a introdução, e a introdução você vai trabalhar entre 1 e 3 páginas, sendo que lá a partir do último parágrafo, eu gosto até de fazer um pouquinho antes, você vai começar a colocar os objetivos, tanto geral quanto os específicos do seu trabalho, certo? E uma boa justificativa, vultosa, bem fundamentada, nada que você tenha tirado da sua cabeça. Então, assim, não é eu acho que eu preciso escrever isso por isso, segundo informações da Secretaria de Planejamento, do Ministério da Saúde, percebe-se, sempre na voz passiva, tá, gente? Nunca na primeira pessoa. Aí eu venho lá para o meu desenvolvimento, que eu vou escrever o meu referencial teórico, tá? Ou revisão da literatura, chamem como quiserem. Tem vários autores chamando de formas diferentes, mas no final é tudo a mesma coisa. E aí você vai trabalhar ali, no caso de um artigo, entre 4 e 5 páginas, no caso de uma monografia, entre 10 e 12 páginas de referencial teórico, tá? Depois que você colocar o referencial teórico de forma capitular, ou seja, a partir das suas palavras-chave, né, tudo bonitinho como você colocou lá, você vai escrever pra gente, então, a sua metodologia. E aí na sua metodologia você vai colocar lá a abordagem que você vai trabalhar, tudo isso de acordo com o seu projeto de pesquisa, certo? O seu objeto de pesquisa é que vai definir qual vai ser a abordagem que você vai trabalhar, ok? Então, assim, você vai escrever lá, se a sua abordagem é quali, explique o que é uma abordagem qualitativa. Se a sua abordagem é quantitativa, explique o que é uma abordagem quantitativa segundo os autores que falam sobre isso, certo? Depois você vai escolher o tipo de pesquisa que você vai trabalhar segundo os objetivos do seu trabalho. Lembrando que pesquisa quanto aos objetivos a gente tem 3, lembra? Ou exploratória, ou descritiva, ou explicativa. Tá? A gente já falou sobre isso, então não vou voltar a falar aqui agora. E depois você vem, lembrando que aquela que você escolher, tá? Você também precisa explicar de forma embasada qual é o tipo de pesquisa que você vai fazer, tá? Segundo o Gil, segundo Lacato, segundo fulano, a minha pesquisa é exploratória por isso, por isso, por isso, por isso. Depois você vai ter que colocar qual tipo de pesquisa quanto aos procedimentos. Então, assim, quanto aos procedimentos, a sua pesquisa ela pode ser ex post-facto, ela pode ser pesquisação, ela pode ser levantamento de dados, ela pode ser pesquisa experimental. Então, também está relacionado com a abordagem que você escolheu, certo? Então, você também precisa justificar porque escolheu este tipo de pesquisa para os procedimentos. E aí você vem para a metodologia. Lembrando que metodologia você tem que escrever lá. Aliás, tudo isso que eu falei compõe a metodologia, perdão. Você tem, continuando na metodologia, você tem que colocar lá
o delineamento da sua pesquisa, ou seja, passo a passo, como é que você vai fazer essa pesquisa, como é que ela foi feita, desculpe, né? Como é que você conseguiu coletar os dados, quais foram os procedimentos que você utilizou para chegar nesses dados, né? Como é que você trabalhou tudo isso, quais os recursos e materiais que você utilizou, como é que você compôs a amostra, as pessoas que participaram da sua pesquisa. Lembrando que para a pesquisa qualitativa, se for para um artigo, a gente vai trabalhar entre 8 e 12 sujeitos. Mais do que isso, a gente vai começar a entrar no critério de saturação. Quem for trabalhar com a quali, dá uma olhadinha no que é o critério de saturação. Pesquisas qualitativas não têm a intenção de generalizar os seus resultados, mas elas são ótimas para a gente trazer à luz sobre como as pessoas percebem determinado fenômeno, como as pessoas se sentem em relação a determinado fenômeno, tá? E a partir de uma quali, pode-se pensar posteriormente numa quantitativa, que essa sim tem uma proposta, tá? De generalizar os seus resultados, tá? Então você também vai colocar lá quais foram os critérios que você utilizou para determinar a sua amostra. Se for quali, 8 a 12 é suficiente para um TCC. Se for quanti, depende do seu objeto, tá? Existe um cálculo amostral para ser feito, existe um número que a gente tem que trabalhar com o nível de confiança, tá? E depois eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer cálculo amostral, ok? E depois a última parte do seu trabalho, na parte 2 de desenvolvimento do elementos textuais, perdão, é a conclusão. Então, o que é a conclusão do seu trabalho? Eu não gosto de trabalhar com conclusão em TCC e monografia, porque a gente não está maduro para concluir nada. Então, a gente trabalha com conclusão lá em tese de doutorado, ok? Então, vamos para a parte 3 do seu trabalho agora, tá? Na parte 3, o que você vai colocar? As referências, tá? Então, todo mundo que você citou ao longo do seu trabalho, todos os autores que você utilizou, que você leu e que de alguma forma contribuíram para a realização do trabalho, você vai colocar aqui, tá? Lembrando que elas têm espaçamento duplo e devem ser colocadas segundo as normas da BNT em ordem alfabética. O anexo, ou seja, documentos que você não foram produzidos por você, mas você utilizou de alguma forma para comprovação de dados secundários, você vai colocar aqui também. Um glossário, que é um item opcional, se você tiver uma linguagem muito técnica ao longo do seu trabalho e quiser elucidar as pessoas que vão ler, é bacana colocar. E um apêndice, que é opcional também, mas tem que estar dentro das normas da BNT, que são documentos que foram produzidos pelo pesquisador, tá? Que são agregados à obra para fins de apoio à argumentação.